Olá, meu nome é Marlene B. Rosa. Eu criei o nosso canal tem apenas uma semana e na semana passada eu contei sobre uma história de uma brasileira, uma jovem empreendedora que decidiu vender biquínis no inverno em plena pandemia. Na verdade, no último vídeo eu não falei do que na verdade ela vendia. O objeto era o biquíni, mas o que as pessoas compravam na verdade era a liberdade, era a sensação de estar caminhando pela praia, sentindo aquela brisa, né, do mar, aquele sol, aquela liberdade. E por isso que eu achei tão interessante e trouxe aqui para vocês. Mas hoje eu decidi falar sobre um assunto que eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade de pesquisar, porque eu não encontrei assim alguma matéria, e não encontrei muita coisa, muito material para falar sobre isso. Encontrei alguma coisa assim, claro, tem algumas pesquisas, e encontrei um caso assim muito interessante que é do Cláudio, que trabalhou durante muito tempo numa multinacional. Depois ele se tornou empresário no ramo de vinhos e a esposa, ela teve uma proposta de emprego de ir para Singapura e ele acompanhou, largou tudo que ele tinha aqui no Brasil e foi junto com a esposa e com a filha para lá. Chegando lá, ele se viu numa situação em onde ele teria, como que seria, né, a esposa trabalhando numa fase muito bacana da vida dela, com um emprego maravilhoso, e a filha pequena. E eles dois decidiram juntos que ele iria cuidar da filha. A princípio foi bem complicado, foi difícil, ele não sabia cozinhar, teve que aprender e lidar com essa situação mesmo. Como assim? Eu fui empresário, trabalhei numa multinacional durante muito tempo, hoje estou num país asiático, onde eu não posso conversar com ninguém sobre isso, né? Lá, então, é dificílimo encontrar alguém na situação dele, cuidando de filho em casa, e ele teve que trabalhar bastante isso nele. Encontrei também um outro homem brasileiro que mora há 10 anos na Suécia, mas esse já teve um pouco mais de facilidade porque ele contava com a legislação, né? A Suécia é um país europeu pioneiro na legislação que dá tanto o homem quanto a mulher um pouco mais de tempo para cuidar desse filho, que paga, sabe, dá licença para o pai que decide cuidar da criança 450 dias, sendo que desses 450 dias, 390 eles pagam 80% do salário, para que esse pai possa ficar em casa cuidando única e exclusivamente dessa criança. E ele não só, o governo, né, lá na Suécia, ele dá para a mulher 4 meses e meio de licença e ele não concede ao homem 3 meses de licença paternidade. Ele obriga o homem a tirar esse tempo para ficar junto do seu filho e cuidar dele junto com a mãe. Eu encontrei caso de um homem chamado Felipe, um engenheiro ambiental de 32 anos, que encontrou-se desempregado e também decidiu ficar com a filha. Então, durante o dia, na parte da manhã, os afazeres dele: trocar fralda, preparar mamadeira, levar a filhinha para o parquinho, depois vir para casa, preparar almoço, né? Aquele cotidiano que nós mulheres estamos cansadas de saber. Mas que agora a gente também tem que, de alguma forma, não tirar o
papel, mas assim, nós aqui, principalmente no Brasil, né, vivemos numa sociedade que ainda é muito machista nesse ponto de vista. Então, quando você vê homens, né, sentando com as esposas e discutindo assuntos como esse, que é muito importante para a família, e que ele decide ficar em casa para que a mulher possa trabalhar, em muitos desses casos as mulheres ganham, né, um salário superior, a gente tem que realmente discutir sobre isso e parabenizar aqueles que decidem romper esses tabus. E aqui, né, no Brasil, o homem ele só tinha direito a 5 dias de licença. Então, muitas das vezes, a mulher ela era operada, né, fazia uma cesariana, e a gente sabe que uma mulher ela tira os pontos com 9 dias, em média 8, 9 dias. E o que acontecia? Esse homem ficava 5 dias de licença, a mulher com dificuldade para amamentar, para se locomover devido aos pontos, aquela coisa toda, e logo o marido ia trabalhar e como que ela se virava? Quando ela tinha uma mãe ou um parente próximo que pudesse ajudá-la, muito bem. Se não, era muito difícil, né? Então, a nossa presidente da República na época, né, a Dilma Rousseff, em 2008, ela sancionou uma lei dando direito aos homens a gozar, né, de 20 dias de benefício para ajudar a mulher. Para ajudar a mulher, não. Para cuidar do filho, né, e automaticamente estar ali mais próximo da mulher para cuidar dos afazeres da casa, do bebê e tudo mais. E nem todas, eu digo para vocês o seguinte, nem todas as empresas dão esse direito para os pais, não. Eles precisam, a empresa que emprega esse homem, ele precisa estar cadastrado na empresa cidadã, que é um programa, né, do governo brasileiro que dá esse incentivo. Então, assim, eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque em alguns casos, até um caso muito próximo, né, eu conheci uma pessoa que ela, quando estava empregada muito bem, ele estava trabalhando, né? Aqui no Brasil, vou voltar um pouquinho atrás, aqui no Brasil, né? Ainda existe aquela coisa de que o homem, ele deve ser o provedor da família, o homem, ele precisa sustentar a família, enquanto que a mulher, ela precisa administrar a casa, os estudos, o cuidado com os filhos. E a gente sabe que, na realidade, as coisas não funcionam bem assim. A mulher hoje ela precisa sair para trabalhar, para também ajudar no sustento da família. E a mulher, ela também 99, né? 90,8% dessas mulheres, elas cuidam da casa, não só trabalham fora, como elas têm que cuidar da casa, enquanto que de 2005 para cá, os homens eles começaram a ajudar nos afazeres da casa, e daí uma nova pesquisa feita em 2015, de 43% dos homens que ajudavam em casa, que faziam as coisas em casa, apenas 53, quer dizer, houve um avanço aí muito pequeno de homens dividindo as tarefas domésticas junto com as esposas. E voltando lá ao assunto que eu estava falando, de uma pessoa que eu conheci muito de perto, quando ele estava trabalhando fora, muito bem. Quando ele ficava desempregado, ele ia para casa e ele cuidava das filhas, ele cuidava da comida, cuidava
de tudo para dar suporte à esposa que trabalhava com confecção de roupas e consertos. E ele talvez trabalhasse muito mais em casa, né, do que quando ele estava empregado. Porque além de cuidar das filhas, do almoço da casa, ele ainda ajudava a mulher a entregar a costura, a receber. E esse homem, ele era muito julgado, sabe? Não só pela família, como pela própria esposa, que tinha esse conceito de que, embora ela era beneficiada, no sentido de poder costurar, no sentido de poder trazer dinheiro para casa com o trabalho dela, mas sem o suporte dele seria muito mais difícil. Então ele sofria preconceitos com relação às pessoas da família, preconceito até mesmo com a mulher que era, de alguma forma, vamos dizer assim, né, beneficiada, porque ele dava todo o suporte que ela necessitava para fazer esse trabalho, né? E assim, isso não é uma particularidade dela, isso é uma questão cultural que acontece, vamos falar aqui do Brasil, né? Não só aqui, como em diversos outros países, mas aqui isso acontece, a gente pode falar muito de frente daquilo que a gente conhece, né? Que é do nosso país. Então, assim, eu trouxe essa questão para a gente conversar, para a gente discutir, para a gente refletir, para que a gente, que é mulher, e os homens não tenham tanto essa preocupação de que cuidar da casa é coisa de mulher, trazer dinheiro para casa é coisa de homem. A gente sabe que não é bem assim e a gente pode sentar, conversar com nossos maridos, com as nossas esposas, nossos companheiros e fazer esse acerto familiar que vai beneficiar não só o casal, como o filho, como a sociedade. E teve até um brasileiro que ele hoje mora nos Estados Unidos, né? Ele escreveu, o Cláudio, escreveu um livro. O tema do livro é Os Machos do Século XXI, que ele foi uma dessas pessoas, né, que largou tudo para poder cuidar da filha. E ele discute muito sobre isso. Ele mora lá nos Estados Unidos, mas a cada 45 dias ele vem para o Brasil, faz palestras, discute o assunto. Escreveu esse livro que é bastante interessante, então quem puder comprar, que se interessar pelo assunto, ler, é bem interessante, né? Machos do Século XXI. Então, que a gente possa discutir mais sobre esses assuntos, para que esse tabu, né, possa ser desmistificado, que isso possa ajudar muitos homens, muitas mulheres a entender que, na verdade, esse surgimento aqui não está sendo tanto por conta de uma mudança cultural, e sim por conta de um cenário econômico. Mas que a gente possa entender melhor sobre esse assunto e poder diminuir a pressão tanto em cima dos homens quanto em cima das mulheres. Então esse foi mais um assunto que eu trouxe. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem curtir ou não, se puderem se inscrever no meu canal. Toda semana eu vou estar gravando um vídeo novo, um assunto diferente. Eu agradeço muito e a gente fica por aqui. Um beijo.